Oi, gente, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Já chegando aí na reta final, né, do nosso ano letivo, todo mundo já meio cansadinho, tá? Mas não podemos esquecer dos nossos compromissos, do nosso programa de ensino, tá bom? E pensando nesse programa de ensino, eu, professora de Estevo, esqueci de me apresentar, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina, né, busquei nessas nossas últimas aulas a gente fazer uma revisão, tá, de alguns temas que a gente entende que sejam fundamentais para serem trabalhados, que foram trabalhados mais de forma remota, né, e agora, nosso retorno para a sala de aula, a gente poderia, né, aprofundar um pouco mais essa discussão, tá? Ou expandir um pouco mais essa discussão sobre, por exemplo, o processo de globalização, né, da integração e mundialização da economia. E aí, na aula passada, a gente começou a fazer essa discussão já, né, a globalização e os seus efeitos, e a gente falou que a gente ia seguir com esse tema, tá, chamando isso aqui, essa aula que a gente está fazendo agora de aula 2, né, no caso a globalização e seus efeitos, onde a gente discutiu na aula passada o conceito, o entendimento, né, do que seja globalização. Não é um tema, né, que tem ainda, assim, na geografia, vários temas são dessa forma, né, a gente não tem um consenso do que seja realmente o processo de globalização. Alguns autores falam de uma fase atual do capitalismo, outros falam de um processo, né, de um processo de produção, né, que acontece a partir de uma série de transformações das relações econômicas, das relações de trabalho, das relações de produção, tá? Então, mas a gente fez essa discussão na aula passada e a gente falou um pouco dos fatores, né, que levaram essa intensificação do surgimento desse processo de globalização ou da mundialização do capital. A gente falou um pouco desses fatores e aqui a gente busca agora falar mais um pouco dessa questão, destacando, tá, a nossa habilidade, né, de compreender por meio de dados geográficos, ou seja, informações, né, conhecimentos geográficos, o processo de integração mundial, esse processo no aspecto econômico, político e cultural, a partir da expansão planetária das redes geográficas, tá, utilizadas aí com destaque para o transporte e para as redes de comunicação, né, principalmente a mais utilizada, que é a internet atualmente, né? E aí, a gente traz aqui para um aporte teórico o capítulo 2 do nosso livro de Geografia, Economia Global e Organização Econômica Mundial. Também foi alvo das nossas referências na aula passada, tá? E a gente parte de um questionamento: como acontece o processo de integração da economia mundial, né? Como é que o mundo ele se integra, como é que os países participam, né, desse processo de integração da economia mundial? E aí a gente traz aqui tentei montar aqui um quadrozinho para a gente partir, né, buscando responder aquela questão, mas, né, também buscando entender um pouco mais sobre esse processo da globalização, da integração da economia no mundo, né? E aí a gente busca, fazendo um estudo sobre essa questão, nós vamos ver, né, que o capitalismo, esse sistema, né, de organização social, econômica, política, a gente tem aí o capitalismo como vamos colocar assim, como a base, né, para o desenvolvimento de todas essas relações econômicas, políticas, sociais, né, de forma mais integrada. E onde nós vamos ter esse processo mais intensificado, a difusão, vamos dizer assim, do capitalismo, né, inicialmente através, né, ou pelo menos de forma mais intensa, através das grandes navegações acontecendo aí entre o século XV, século XVI, XVII, né,
pelas grandes potências econômicas europeias, voltada para esse conhecimento das grandes navegações, que eram especialmente Portugal, né, e Espanha, né, onde nós temos aí uma difusão, né, vamos colocar assim, uma, uma potencialidade maior para o desenvolvimento, né, desse sistema capitalista aí a princípio. Onde foram estabelecidas novas rotas comerciais, né, de produção. Vou já mostrar um mapa para vocês, mostrando essas novas rotas, né, a Europa se interligando com o Novo Mundo, que era o continente americano, com as Índias, com a África, com a Ásia, tá? E aí, implantando nesses países não, né? Implantando nessas áreas, né? Fico até meio assim inseguro de falar, como é que eu vou colocar? Não é país ainda, né? O que? Áreas territoriais, né? Porque eram ocupadas pelos nativos, né? Implantando aí o sistema, né, de colonização, tá? Muito conhecido aqui por nós, né, muito discutido por nós na geografia, na história, né, especialmente. E esse processo de colonização, ele foi, né, ampliar essas relações capitalistas, essas relações comerciais, né, entre as potências, né, entre as coroas, vamos dizer assim, entre a metrópole, melhor colocando, e as colônias, tá? E aí, nesse processo, nós vamos ter aí, como a gente já discutiu na aula passada, né, as transformações no processo de produção, né, intensificado pelo processo de industrialização, onde nós vamos ter aí uma maior produção, uma diversificação da produção, uma transformação das relações de produção, tá? E que vai levar, neste caso aí, ao processo aí de internacionalização das relações econômicas capitalistas de forma mais intensa, já que se vai produzir mais, já que se vai buscar mais por matéria-prima, já que vai se buscar mais mercado, né, consumidor, já que também vai se buscar mais mão de obra qualificada ou não para o desenvolvimento, né, a produção. E isso tudo está apoiado aí, tendo como suporte principal, como a gente já colocou na aula passada, a tecnologia, né, principalmente voltada aí, né, nesse sentido de integração, de formação de redes, né. Nós temos aí os transportes, né, e as redes de transportes e também os transportes em si, tá? Dentre eles, o marítimo, né, que a gente colocou também, os rodoviários, os aéreos, que fazem, né, que transportam esses produtos, né, de uma região para outra, de um país para outro, de uma área para outra, né? E o sistema de comunicação que viabiliza essas trocas comerciais, né, que viabiliza a comercialização internacional. Bom, e aí a gente tem a ampliação, né? A ampliação dos mercados, a ampliação da capacidade de produção, a ampliação dos fluxos de mercadorias, de pessoas, de informação, né? Viabilizado por o que a gente já colocou, pela tecnologia, pelo transporte, né? E isso é mais uma revisão do que a gente viu um pouquinho da aula passada, né? Eu coloco aqui o mapa só para a gente ver essa questão da representação das grandes navegações, de novo enrolando aqui, né? Onde nós temos aqui, ó, em vermelho, essas setas em vermelho, que são as rotas, né, estabelecidas ou criadas ou, né, desenvolvidas aí pelos portugueses no seu processo aí de navegação e ocupação, né, e dominação e colonização de novas áreas, tá? Para o Brasil, aqui nós temos, né, para a América do Norte também, nós temos para a África, para as Índias aqui, tá? Para o Japão, para a China, tá? Para a Austrália, para o continente da Oceania, né, especificamente. Em verde, nós temos as rotas
estabelecida aqui pelos espanhóis, também no processo de colonização, de ocupação, de dominação, né, de novas áreas, de novos territórios, né? Nós temos aqui para a América Central, né, América do Norte, América do Sul, América Central, tá? Pelo Atlântico ou também pelo Pacífico, né? Isso aconteceu, a gente está bem aqui, ó, do outro lado aqui, do lado leste, nós temos aqui essa seta em vermelha, que significa essas rotas espanholas, né? Em uma proporção maior, né, nós temos, talvez, nem sei se é maior, né? Mas eu acredito que pela representação do mapa aqui, a gente tem uma maior quantidade de rotas, né, dos portugueses, tá bom? E aqui a gente continua, né, falando assim, buscando, né, um novo questionamento para a gente dar continuidade aqui à nossa discussão. Como se deu a internacionalização das relações econômicas capitalista, ou seja, capital e de produção? Como se deu essa internacionalização dessas relações econômicas? Bom, elas se deram também, né, talvez seja essa aqui a mais importante, pela ação, tá, das grandes empresas, das grandes multinacionais, tá, que a gente já falou na semana passada, multinacional, transnacionais, nesse caso aqui, ó, o mapa está representando para nós aqui, esse planisfério, as 500 maiores transnacionais, né, segundo aqui esse dado de 2012, tá, onde nós temos aqui uma representação do globo terrestre. Em maior quantidade, essas transnacionais, elas pertencem aos Estados Unidos, tá, mas também ao Canadá, tá, ao continente europeu, né, França, Reino Unido, Suécia, Alemanha, Países Baixos, né, Itália, também Japão tem uma grande quantidade dessas transnacionais, grandes empresas, né, com filiais em outros países, China, tá? Hong Kong, Singapura, Índia, né, em uma maior quantidade, Brasil também presente aqui, tá? E aí a gente destaca aqui a nossa empresa estatal, a Petrobras, né, como uma das maiores aí do Brasil e também, né, de expressividade na economia mundial também, né, pelo menos regional, melhor dizendo. Bom, e aí a gente tem essas empresas, né, as transnacionais, as multinacionais, os grupos, né, que se formam aí de empresas, tá, como as principais responsáveis por essas relações econômicas, né, vamos dizer assim, as principais responsáveis por aquilo que vai ser produzido e comercializado no mundo, né, que vai estabelecer padrões de consumo, que vai estabelecer padrões culturais até, né, vamos colocar assim. É bastante importante a gente pensar nesses atores aqui, que são essas grandes corporações. Muitas vezes, aí eu trouxe aqui, né, um organogramazinho com os principais grupos, tá? De produtos alimentícios aqui, de empresas dessas transnacionais, né, na área alimentícia aqui. Acho que a gente conhece bastante a Nestlé, né, na área aí de produção, principalmente de laticínios, né, ela se destaca muito. A Coca-Cola na questão das bebidas, né, a Pepsi, que fica aqui como PepsiCo, né, que também é um grupo. Às vezes a gente fala Pepsi, né? Falei Pepsi, né? Pepsi é o refrigerante Pepsi, mas a PepsiCo, que é o refrigerante Pepsi, é um dos produtos, né, desse grupo aqui de empresas. E assim nós temos a Danone, né, também bastante conhecida aqui no Brasil, né, de uma atuação muito forte no mundo todo, mais especificamente aqui no Brasil. Olha a quantidade de produtos, não dá bem para a gente ver porque está pequenininho, né? Mas vocês podem fazer uma pesquisa aí para tentar identificar as empresas, né, que fazem parte desse grupo Danone aqui. E a gente acredito que nós vamos nos surpreender pela quantidade, né, de marcas, de produtos. Às vezes a gente compra um produto, nem pensa que é do mesmo grupo, né, empresarial e
muitas vezes é o mesmo grupo, tá? Então, só para mostrar aqui que essas são algumas dos grupos, né, de empresas mais importantes que a gente tem no nosso mercado brasileiro, mas também no mercado mundial. Elas que são as grandes responsáveis pelo estabelecimento desses padrões de consumo, especialmente, né? E aí eu trago aqui para a gente observar também uma representação do comércio, né, mundial, das trocas comerciais mundial, onde está sendo representada aqui por esses círculos, por essas esferas em verde, nós temos aí o comércio de mercadorias, né, em bilhões de dólares, tá? Intrarregional, ou seja, entre a região aqui, a União Europeia, né, com um PIB aqui estrondoso, ou melhor, com um PIB não, com uma produção estrondosa, a Ásia também, bastante significativa, e a América do Norte, né, com uma expressividade menor, a América do Sul aqui, mas também é destaque, né. E aí a África também tem, o Oriente Médio, né. No caso aqui, o comércio de mercadorias interregional, ou seja, entre diferentes regiões do mundo, né? Nós também temos sendo representado por essas setas. Gente, quanto mais larga for a seta, maior é maior é o comércio, né, entre essas regiões. Por exemplo, olha que o comércio, né, as trocas comerciais entre a União Europeia e a América do Sul. Nós temos essa seta aqui, uma produção em dólar de 380 bilhões de dólares. Olha agora a troca comercial, e aí ela é mais expressiva, né, vindo da América do Sul. Eles compram uma grande quantidade. E eles vendem também uma quantidade expressiva para nós, mas um valor bem menor de 124 bilhões, né, de dólar. Olha agora, vamos só olhar aqui o mercado, né, ou seja, as relações intra-regional entre a Ásia e a América do Norte. Olha a largura da seta, 970, correspondendo a 975 bilhões de dólares, né, indo da Ásia para a África, ou seja, a Ásia vendendo, desculpa, para a África não, a Ásia vendendo para a América do Norte. E nós temos aqui a América do Norte vendendo para a Ásia, né, um total de 488 bilhões de dólares em mercadorias, né? E aí, assim, nós temos as demais, né, setas também aqui, onde a gente pode analisar direitinho, né, com maior calma, no nosso livro de geografia, que esse mapa eu tirei do nosso livro, tá? Vocês podem ver isso aqui mais direitinho, né? E analisar essas trocas, vendo quem compra mais, quem compra menos, né? O Brasil vende bastante para a União Europeia, mas também vende para a América do Norte, né? Também vende em menor quantidade para a África, tá? Mas vende. E também vende, olha aqui a seta, ó. Ó, a América do Brasil só não, tá, gente? América do Sul. Eu falo Brasil porque o Brasil é o país, né, que tem a economia mais dinâmica da América do Sul. Mas também, olha só, troca comercial aqui com a Ásia. A gente compra quase na mesma proporção do que vende para a Ásia. Beleza, né? Como ocorre o processo de integração da política mundial? A gente já falou um pouco como é que acontece o processo de integração da política, da economia, né? Acontece através das grandes corporações, das multinacionais, das transnacionais, né? E como esse processo político, ele acontece pelos organismos internacionais, especialmente, né, que são instituições internacionais que agregam em si ações de vários países com um mesmo objetivo ou com um objetivo em comum. Elas podem atuar em diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no âmbito social, mas exercem um peso primordial no cerne das relações geopolíticas, né? Elas têm interesse, apesar delas serem internacionais, de agregar, né, ações de vários países, mas nós sempre temos ali, né, claro que elas não são totalmente neutras. Um grande exemplo dessas organizações internacionais é a ONU, o Fundo Monetário Internacional, a ONU, a Organização das Nações Unidas, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né,
a OMC, a Organização Mundial do Comércio, as organizações privadas, no caso a FIFA, e as organizações não governamentais também se destacam nesse processo de integração de políticas, né? Elas estabelecem políticas, e aí o destaque maior aqui, gente, é que eu entendo que seja a ONU e o FMI, né? Onde a ONU ela desenvolve diversos tipos de ações humanitárias, especificamente falando, né, ajudando aqueles países, por exemplo, países do continente africano que enfrentam guerras, conflitos, que acaba disseminando ou intensificando mais a fome, a pobreza, né? Eles têm uma ação muito grande, né? A ONU tem uma ação muito forte nesse continente, mas também no continente americano, né? O Brasil, inclusive, fazendo parte aí dessas ações humanitárias. O Fundo Monetário Internacional, ele faz empréstimos, né, de quantias exorbitantes, muitas vezes em dinheiro, para ajudar financeiramente, apoiar projetos de desenvolvimento econômico, né, dos países associados. Em contrapartida, ele exige muitas vezes, né, uma implantação maior do sistema, do sistema neoliberal, que é uma ação maior, né, das empresas, do capital privado, né, e um recuo do Estado, né, nas questões voltadas para o desenvolvimento econômico do país, né? Mas também o Banco Mundial faz esse tipo de intervenção, né? Todos eles, geralmente, com alguns interesses, tá? E aí, a gente chega à nossa última pergunta: como ocorre o processo de integração cultural mundial? A gente já viu que a economia do mundo ela está interligada, ou melhor, ela está integrada. É claro que essa economia, ou melhor, vai fazer parte dessa integração aqueles países que têm uma economia mais dinâmica, têm um processo tem uma industrialização mais bem desenvolvida, tem um processo tecnológico mais ampliado, mais aprofundado, mais desenvolvido. Então, esses países que têm, né, uma industrialização mais intensa, mais dinâmica, né, que faz uso de tecnologia, de diversos tipos de tecnologia, eles estão mais, vamos dizer assim, mais integrados nessa mundial, vamos dizer assim, nessa economia global, né? Já aqueles países que têm menos tecnologia, que tem um parque industrial ou uma diversificação menor no que concerne à industrialização, eles vão participar, né, de forma menos expressiva nessa economia global, tá? Essa integração global, vão estar menos integrados. E como ocorre esse processo de integração cultural? Bom, a integração cultural, ela é bastante disseminada, ela é bastante desenvolvida e estrategicamente pelas grandes empresas, pelas multinacionais, pelas transnacionais, tá? Buscando aquilo que a gente já vem falando, buscando padronizar o consumo, padronizar os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos, o que a gente come, o que a gente veste, né? Elas buscam isso através aí, né, da implantação vamos dizer assim, de filiais, né? As filiais elas são implantadas em outros países por diversos interesses e causas, né? Seja pela busca de matéria-prima mais barata, seja também pela mão de obra mais barata, por uma legislação trabalhista e ambiental frágil, vamos colocar assim, pela busca de mercado consumidor, né? E também buscando aí um consumo mais intensificado, porque o capitalismo ele também se nutre disso, né? De um maior consumo pelo mercado consumidor. E eu trouxe aqui um mapa para uma representação, né, do mapa mundi, mas em alguns grupos, né, grandes grupos aí de empresas, né, multinacionais e transnacionais aqui, né, onde elas estão presentes em vários países do mundo, na forma física ou através somente dos seus produtos, né, fazendo aí
transformação aí dos nossos hábitos, dos nossos costumes, dos nossos valores. Uma forma de se desenvolver essa padronização, né? Criando essa tribo global, como a gente coloca, né? A gente compartilhando dos mesmos hábitos, dos mesmos costumes, dos mesmos produtos, né? A gente tem aí as indústrias cinematográficas, né? Por trás, né? De todo esse jogo de interesse. Além de servir para o entretenimento das pessoas, elas acabam trazendo também a ideologia, acabam trazendo esses padrões de consumo, esses padrões de gostos culturais, né? Músicas, a forma de nos vestirmos, o que a gente escolhe para se alimentar, enfim, elas acabam interferindo, né? Muito os filmes, os desenhos, os filmes, né? Os jogos também, né? Eu não coloquei nenhum jogo aqui, mas os jogos também, eles acabam interferindo nesses padrões aí, tá? E aí como exemplo, eu trouxe o filme do Homem-Aranha, né? Bastante visto pelos adolescentes, vocês aí que estão em casa, né? Os Vingadores também. Quem não conhece a série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo mundo, ou a maioria de vocês já assistiram e podem ver que aqui, né, existe a questão como é que se diz? Ele retrata muito bem a questão da discriminação racial, né, nos Estados Unidos, na América do Norte, mas também ele traz aqui modelos e padrões, né, de convivência, de hábitos e valores, né. E aqui um filme também não é da época de vocês, é bastante antigo, mas é um clássico, né? Uma Linda Mulher, também que eu trouxe essa aqui porque eu não encontrei uma outra para mostrar a questão do consumo, né? Muitos filmes, né, da indústria norte-americana, mas também asiáticos, né? Eles buscam disseminar as formas de consumo, os padrões de consumo pelos filmes, né? Para despertar em quem está estudando, ou de quem está assistindo o filme, né, despertar aquele gosto, aquela vontade de consumir ali os produtos de quem? Dessas grandes empresas, das transnacionais, das multinacionais, né, que estabelecem esses padrões aí. No mais, gente, eu gostaria de agradecer e pedir para vocês estudarem, buscarem fazer a leitura do capítulo, tá, que a gente colocou lá no início da nossa aula, do nosso livro de geografia, que vai, né, detalhar mais o que a gente colocou aqui como essas tentativas, né, e essas buscas por essa integração mundial. Lembrando que essa integração, ela acontece principalmente entre esses países mais ricos, mais bem desenvolvidos tecnologicamente, tá? Industrialmente, mas também, né, chega aos países menos desenvolvidos, com o uso menor de tecnologia, né, mas principalmente como a busca de um mercado consumidor ou de fornecimento de matéria-prima ou de mão de obra barata, né? Então, na próxima aula, a gente vai discutir um pouco mais essa questão da globalização no sentido da exclusão, tá? Do lado perverso da globalização, né? Que a gente entende que seja a exclusão. Até a nossa próxima aula.